Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus por mais uma oportunidade. E aí, profetas menores, nós estamos agora em Joel, capítulo 1. Então vamos continuar essa jornada incrível, essa jornada maravilhosa de muito conhecimento para todos nós. Creio que está sendo conhecimento para os irmãos também. Amém? Em nome de Jesus, Joel, capítulo 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aqui, irmãos, vai iniciar uma profecia em que Deus designa a responsabilidade de seu escolhido profeta, a saber, Joel, que é o que nós estamos aqui estudando, anunciar ao seu povo. Quando Joel escreve esse primeiro versículo, ele demonstra a inspiração divina de suas profecias. Amém? Versículo 2. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Olha só, irmãos, o profeta Joel chama a atenção do povo para um evento sem precedentes. Quando ele pergunta, aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Quando ele faz essa pergunta, ele espera uma resposta negativa. Por quê? Porque ele sabe que nunca tinha acontecido um evento como aquele. Amém? Versículo 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e os filhos dos seus filhos, e aos filhos destes, a outra geração. Olha só, Joel, aqui de antemão, os adverte para que de geração em geração seja narrado esse fato, esse fato acontecido, para que essa lição, irmãos, não haja esquecimento. Então, por isso que Joel aqui já de antemão está falando, está advertindo, vai falando para os seus filhos, para os seus netos, para os bisnetos, tataranetos, ou seja, vai passando de geração, porque isso não pode ter esquecimento, não pode haver esquecimento. Amém? Continuando o versículo 4 agora. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Irmãos, das 9 palavras hebraicas encontradas no Antigo Testamento, usada para se referir a gafanhoto, das 9 palavras hebraicas, 4 ocorrem nesse versículo. E eu vou dizer aqui, gazam, que significa gafanhoto cortador, arbé, que significa gafanhoto infestante, Jelek ou Yelek, que significa gafanhoto saltador, e Chazel ou Hazil, que significa gafanhoto destruidor. Estes nomes não representam 4 espécies de gafanhotos, mas são provavelmente 4 fases, entendendo? 4 fases da vida do gafanhoto. A língua árabe tem um nome para cada uma dessas 6 formas de vida do gafanhoto. Então, pode também significar 4 nuvens, 4 nuvens sucessivas assim, de gafanhotos que viriam. O que uma deixa para trás, aí vem a outra e destrói. Tá dando para entender? Uma vem, a outra destrói. Aí vem a outra e destrói. Tá entendendo? Então são 4 fases ali de gafanhotos. Versículo 5. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Esse é o versículo 5. O profeta aqui ele convida até os bêbados para ficarem sóbrios. Talvez Joel estivesse se dirigindo a todas as pessoas que colocam os seus prazeres pessoais acima de tudo. Além disso, o pão e o vinho faziam também parte da dieta dos judeus, que nós sabemos, Versículo 6. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Versículo 7. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra. Os seus sarmentos
se embranqueceram. Olha, o profeta aqui basicamente está comparando a praga de gafanhotos a uma nação invasora e a leões famintos também, com dentes afiados que atacaram e destruíram as videiras e as figueiras, duas árvores muito importantes na época. Tão importante que o agricultor, em sua propriedade ali, quando eles tinham, nas suas propriedades, o agricultor era sinônimo de sucesso, para você ver quão importante eram essas duas árvores, tanto a figueira quanto a videira, né? Alguém que tinha ali na sua casa, na sua plantação, no seu terreno, tinha sinônimo de esse ali tem sucesso, aquele ali é fama, né? Eu não digo rico, mas assim, aquele ali é uma pessoa bem avantajada. Por quê? Porque tem figueira, tem videira ali plantada no terreno. Versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Aqui Joel já havia chamado os anciãos, como a gente já viu logo lá no início. Ele já tinha chamado os bêbados, né? Que a gente leu também. E agora aqui no versículo 8, ele chama toda a nação a se lamentar e a prantear diante do Senhor. Versículo 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Olha só, faltavam os itens necessários ao sacrifício da oferta ao Senhor. Estava faltando os itens necessários. Isso era sinal de que Deus havia rejeitado seu povo. Por isso, os sacerdotes estavam entristecidos, visto que as práticas de adoração a Deus tinham que ser interrompidas. Versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Versículo 11. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo, se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. No versículo 10 até o versículo 12, irmãos, o profeta descreve a assolação que o povo vive por conta da praga que destruiu praticamente tudo. Então é isso, tá? Do versículo 10 ao 12. Agora o versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Aí verso 14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Nesse versículo, irmão, nesse versículo aqui, Joel ele convida os sacerdotes a orar, e já que não podiam fazer os sacrifícios devidos, os sacerdotes deveriam congregar o povo, reunir o povo, para que todos fizessem jejum. Os judeus tinham um dia próprio para o jejum, né? O dia da expiação. Mas, em momentos de crise, os sacerdotes podiam instituir jejuns, e essa era uma situação de emergência. Então, era isso que estava acontecendo aqui. O Joel estava convidando o sacerdote a orar, já que não podiam fazer os serviços, os sacrifícios, né? Sacrifícios devidos aos acontecimentos ali. Então, os sacerdotes deveriam estar ali reunindo, congregando o povo para dia de jejum. Versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aqui o profeta, a profecia do profeta aqui, sobre o dia em que o Senhor há de julgar todo o pecado do povo. Versículo 16. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Aí 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Aqui Joel faz alusão, irmãos, ao dia do Senhor, mostrando ao povo que a assolação já estava acontecendo. Por isso, ele diz, o dia do Senhor está próximo. Versículo 18. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto.
Também os rebanhos de ovelhas estão destruídos. Versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Verso 20. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. E para finalizar, o que está acontecendo aqui? O ataque dos gafanhotos veio de maneira tão destrutiva, meus irmãos, que toda a terra sofreu e todos ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Amém? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Que Deus abençoe, proteja, livre e guarde a todos. Até a próxima, se Deus permitir, capítulo 2 de Joel. E tem aí perguntinha na descrição. Seria bom se você aí fizesse essa prática, porque é para o teu próprio conhecimento. Amém? Vai te acrescentar em muito. Deus abençoe, irmãos.